Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também os demais irmãos, irmãs e amigos que assistem a esse vídeo. Queremos compartilhar algo da Palavra de Deus, abençoar a sua vida, porque cremos que a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, embora não podendo estar reunido no templo, as atividades congregacionais, permanece viva, permanece ativa, pujante, proclamando o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Eu desejo compartilhar algo da Palavra de Deus com você, a partir da leitura do texto bíblico, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para nós, da Igreja Batista, a denominação batista, ligados à Convenção Batista Brasileira. A Bíblia é a única regra de fé, prática e conduta. E por isso nós tomamos o texto do Salmo 138, o Salmo 138, a leitura dos versos de 6 a 8 para a nossa reflexão. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. Da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras de tuas mãos. Deus tem um objetivo, um propósito para todas as coisas. Eu creio dessa forma. E creio assim porque a Bíblia Sagrada mostra para nós, na sua leitura de Gênesis ao Apocalipse, que Deus intervém, de certa forma, conduz a história da humanidade para que os seus propósitos, os seus objetivos se cumpram. Alguns até falam, nos dias atuais, o movimento pós-neopentecostal, a teologia relacional, falam bastante do sonho de Deus. Mas eu não creio dessa forma, porque Deus, sendo eterno, sendo onisciente, e a onisciência de Deus compreendendo a presciência, ou seja, Deus sabe tudo ao mesmo tempo e sabe tudo antes. Não há necessidade de sonhar. E Ele também tem todo o conhecimento e nada pode instruí-lo. Então, ele não precisa sonhar, mas ele tem propósitos, ele tem objetivos, planos traçados para nós. E como nós conseguiríamos realizar esses planos ou tornar isso de maneira objetiva, prática na nossa vida? Porque eu sou um ser humano e eu tenho uma racionalidade, eu tenho uma espiritualidade, e eu sou capaz de sonhar, de projetar expectativas para o meu futuro. Não é proibido sonhar e não é pecado sonhar, diz a Bíblia. O que lemos a partir do texto de Eclesiastes é que o perigo, o problema, o pecado é viver em função do sonho e cometer coisas que desagradam a Deus, faltar com a ética, faltar com a moral, para alcançar, para realizar os sonhos. Pois bem, à luz desse texto, um salmo de Davi, quando ele vai louvando a Deus pela sua grandeza, pelo seu poder, e ele coloca Deus logo no verso 1 acima de todos os deuses, nós podemos extrair para a nossa vida lições se queremos identificar os planos, os propósitos de Deus para a nossa vida, os objetivos de Deus, a fim de que possamos colocá-los em prática, torná-los práticos, transformar aquilo que identificamos na palavra de Deus como seu propósito em ações nossas, minhas, suas, a fim de que os planos de Deus se cumpram para nós. Eu vejo aqui
três desafios que a gente precisa, de alguma forma, identificar. O primeiro deles é crer na grandeza, na sublimidade e na singularidade desse Deus. No verso 6, penso que o salmista coloca aqui dois desafios grandes para a mente humana. O primeiro, a transcendência de Deus, e o segundo, a imanência de Deus. Ou seja, ele diz: embora Deus esteja lá nas alturas e bem acima de todos os outros deuses, ele olha para nós, os humildes. Ele sabe distinguir as pessoas humildes e as pessoas arrogantes. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus está lá em cima no céu, Ele está aqui ao nosso redor, à nossa volta, cuidando de nós, guardando a nossa vida, protegendo a gente de alguma forma, para que nós possamos, pela ajuda do próprio Deus, identificar os seus planos, os seus propósitos na nossa vida. Outra coisa importante que eu identifico nesse texto, nós vemos aqui no verso 7. Algumas pessoas pensam que se Deus tem um propósito para nós, então só coisas boas podem acontecer conosco. Será? Aonde a Bíblia diz isso? Em lugar nenhum. O que o texto aqui está dizendo no verso 7 é que, ainda que eu passe por angústias, Deus preserva a minha vida da ira dos inimigos, e Ele estende a mão direita e me livra. Ou seja, o próprio salmista Davi, que reconhece que Deus é um Deus maravilhoso, grandioso, sublime, um Deus onisciente, onipotente, um Deus que está lá em cima no céu, é transcendente, mas ao mesmo tempo está aqui cuidando da gente, Ele permite que nós enfrentemos problemas. As angústias, a oposição, as dificuldades, os inimigos que se levantam contra nós, fazem parte do aspecto ou do espectro da nossa humanidade. Nós não estamos livres, isentos de problemas e dificuldades, porque cremos em Deus, porque lemos a Bíblia, porque oramos a Deus, cantamos louvores a Deus e somos fiéis servos de Deus, salvos pela fé em Cristo Jesus. Não há base bíblica para afirmar isso. Passamos por dificuldades, por problemas, mas observe, o salmista diz: Deus estende a sua mão e Ele nos livra, e Ele preserva a nossa vida, justamente porque Ele tem um propósito. E aí vem o terceiro aspecto que quero destacar no texto, o verso 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O salmista Davi coloca isso nessa canção de louvor. E ele encerra exaltando o amor de Deus e dizendo que esse amor permanece para sempre com ele e que ele crê que jamais será abandonado por Deus, e assim deve ser a nossa convicção. Deus tem um plano para a nossa vida. E aqui eu quero destacar um fato que o salmista Davi particulariza. Ele não está dizendo que Deus tem um plano geral para todo mundo. Não. Deus tem um plano específico para você. Até o plano de salvação em Jesus Cristo, que tem a sua expressão objetiva para alcançar a humanidade na cruz de Jesus. Este plano tem características específicas para a sua vida, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua história, Deus sabe as crises, as lutas, os problemas que você passou, e Deus sabe dos nossos pecados, dos seus pecados individualmente, e Ele sabe o tanto nós necessitamos, o quanto nós carecemos da sua graça e do seu amor, da sua misericórdia manifestada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus tem um plano para a sua vida.
Talvez você não consiga entender hoje, talvez você esteja com dificuldades para perceber, talvez você afetado pelas dificuldades, pela crise, pela angústia, pelo medo da pandemia ou pela perseguição dos inimigos, talvez você não consiga nem perceber, sentir a presença de Deus, mas Ele está aí do seu lado, porque Ele ama você, é Ele que protege você. Não importa o tamanho da dificuldade da crise, você precisa crer que Deus está ao seu lado, te protegendo, te livrando, porque Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem propósitos definidos para você, que só serão realizados na sua vida, através de você, pela sua fé em Cristo Jesus. Pois bem, querido, o grande desafio aqui, para que nós possamos identificar o objetivo de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, para mim, para você, para cada um individualmente, é justamente como eu já tenho colocado: crer que Deus é este Deus sublime, grandioso, maravilhoso, transcendente, mas imanente, que segura a nossa mão. Crer que esse Deus é o Deus que, embora sabendo e permitindo que todas as circunstâncias da humanidade, as enfermidades, as crises, os conflitos nos afetem, Ele nos ama, nos livra e nos protege. E saber e crer que esse Deus, confiar no poder deste Deus para realizar este plano magnífico, maravilhoso, de bênção na sua vida. Pode ser uma cura, pode ser a solução de um problema, pode ser um milagre na sua casa, na sua família, pode ser, principalmente, a sua experiência de fé, de salvação em Jesus Cristo. Como diz uma das canções da igreja Renascer em Cristo, Jesus é o plano perfeito de Deus para a nossa vida, para a sua vida. É necessário, se você deseja alcançar vitória, se você deseja realmente, de fato, ser bem-sucedido na realização de planos, de sonhos. Muitas vezes, o grande desafio é renunciar aos nossos sonhos, para identificarmos os planos de Deus. E pela fé, crendo em Deus, confiando nele, dependendo dele, nos colocarmos totalmente nas mãos dele, para que ele realize, concretize os planos, os propósitos e os objetivos dele para nós. E o profeta Jeremias diz no capítulo 29 que os planos de Deus para mim, para você, para nós, são planos de paz e esperança, para dar a cada um de nós uma bênção. Eu oro para que cheguemos à compreensão do desafio de crermos em Deus, o desafio de perseverarmos apesar das dificuldades que enfrentamos, confiantes e dependentes de Deus, a fim de que Ele, pela sua graça e misericórdia, realize os planos que Ele mesmo tem traçado para cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, dispensa a Tua graça, derrama a Tua provisão e a Tua bênção sobre a vida deste querido que nos assiste agora, sobre a casa e a família dele. Dispensa a Tua unção de cura, de graça e poder, mas acima de tudo, a compreensão, o entendimento do plano da salvação em Cristo Jesus. Eu oro abençoando este querido, eu oro abençoando a esta querida, e o faço por fé no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.